Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, festa da exaltação da Santa Cruz. Hoje nós queremos refletir um pouco acerca do evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Na verdade, trata-se praticamente da conclusão do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Partindo de Números capítulo 21, versículos 8 a 9, Jesus apresenta então a Nicodemos a realidade da cruz como algo a acontecer. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, da mesma forma o Filho do Homem vai ser levantado. Aqui Jesus trata, obviamente, da sua morte de cruz, apresentada como necessária, como inevitável, como uma realidade que faz parte da caminhada de Jesus Cristo. E se faz parte da caminhada de Jesus, faz parte também da caminhada do discípulo. Dentro dessa realidade, então, a cruz aparece como um verdadeiro paradoxo. Por mais que se manifeste muitas vezes aparentemente como uma derrota, nela a humanidade é redimida. Por meio dessa paixão, morte e ressurreição do mistério pascal, nós somos então redimidos na pessoa de Jesus Cristo. E por isso então, no capítulo 12, versículo 32, nos é dito que quando for elevado na cruz, o Filho do Homem atrairá então uma multidão para si. Esse atrair não é apenas numa perspectiva de um olhar curioso, mas é acima de tudo numa perspectiva soteriológica. Cristo nos salvará por meio da sua morte e ressurreição. Cristo nos salvou nesse mistério pascal. E por isso então, irmãos e irmãs, a cruz é um dado que se faz presente na nossa caminhada. Não como apenas um sofrimento, não apenas como uma realidade punitiva ou como uma realidade destrutiva, mas como um dado paradoxal, que manifesta antes de mais nada o amor de Deus pela humanidade, de um Cristo que nos ama a tal ponto de entregar a própria vida por cada um de nós. Não que o Pai tenha planejado essa morte de cruz de forma decisiva, não que o Pai quisesse para o Filho essa morte cruenta, essa morte trágica, mas a sua fidelidade ao projeto salvífico de Deus, a sua coragem de levar a sua mensagem à frente, de não ser infiel àquilo que pregava, foi conduzindo Jesus progressivamente a esta morte de cruz, a chamada hora do Evangelho de São João. Mas o mais importante é perceber que ela não destrói a pessoa de Jesus Cristo, mas antes manifesta o amor de Deus por cada um de nós, porque Deus amou de tal modo o mundo que nos deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É dentro dessa realidade, irmãos e irmãs, que também nós somos chamados a assumir no nosso discipulado a mensagem da cruz. Diante de um cristianismo muitas vezes marcado, ou um pseudo-cristianismo muitas vezes marcado por pregações de sucesso, de prosperidade, muito mais ocupado em falar de benefícios, de bondades, de prosperidade, riqueza, fama, poder, de realidades passageiras, nós somos chamados a reviver a loucura da cruz, a entender que a nossa vida não é uma realidade montada nos benefícios e na prosperidade, mas a cruz faz parte sim da mensagem cristã. Não o sofrimento por ele mesmo, não se trata disso, mas é entender que na nossa dinâmica de fé, nós precisamos também abraçar as cruzes do nosso cotidiano. E mais do que isso, nós precisamos também reconhecer um Deus que é crucificado. Dentro dessa realidade, também um Deus que sofre com tantos homens e mulheres que são crucificados na nossa sociedade atual.
com tantas pessoas que são marginalizadas, excluídas, deixadas de lado, porque às vezes não estão dentro de um padrão, porque às vezes não estão dentro de uma forma de pensar. E assim, dentro dessa realidade, irmãos e irmãs, somos chamados a reconhecer um Deus que ama a todos, cuja morte e ressurreição tem como objetivo último a salvação de todos. E é por isso então que Jesus, nesse evangelho de hoje, nos diz: o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas veio salvar. A proposta de Jesus Cristo, a sua finalidade, a sua missão, não é uma missão condenatória, é antes de tudo uma missão redentora, uma missão que nos coloca numa nova perspectiva, numa nova realidade. Se no Antigo Testamento a serpente de bronze era então imagem de uma perspectiva de cura, aqueles que eram picados pelas serpentes e olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados. Então, no Antigo Testamento, a cura é a cura apenas numa perspectiva de transitoriedade. A serpente de bronze protege a nossa vida momentânea, a nossa vida biológica, mas na pessoa de Jesus Cristo nós temos uma salvação muito mais verdadeira, muito mais autêntica, não apenas restrita ao âmbito do hoje, mas que também desponta para a eternidade. Essas duas perspectivas, atual e eterna, não são contrapostas, mas são complementares. Sim, a salvação que vem de Deus, ela toca a humanidade já hoje, no nosso dia a dia, no nosso ambiente comum. Mas nesse cotidiano, essa salvação de Deus vai nos projetando também para a eternidade. Por isso precisamos caminhar, sim, pisando, galgando as realidades terrenas, mas sempre com a esperança fixa na eternidade. Que Cristo Jesus nos ajude a, contemplando o mistério da sua crucificação, perceber que Cristo Jesus nos chama à vitória, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da graça sobre o pecado, a vitória da justiça sobre a injustiça, a vitória da bondade sobre a maldade. Que Cristo Jesus oriente a nossa vida e nos faça também perceber tantos irmãos e irmãs crucificados no mundo de hoje, pelos quais Cristo Jesus também morreu, e como instrumentos dessa salvação que vem de Deus, que nós possamos ser testemunhas de uma esperança verdadeira e eficaz também no mundo de hoje. Queridos irmãos e irmãs, que Cristo Jesus nos ajude a superar as pregações marcadas pelo sucesso, pela ilusão, pelo transitório, e que Ele nos ajude, antes de mais nada, a assumir o Evangelho da cruz. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque na cruz, de fato, está também a salvação da humanidade, o amor de Deus por cada um de nós e o seu perdão para com todos. Que Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado, nos ajude a ser testemunhas da cruz, da ressurreição e levar o seu Evangelho adiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.